foi sim, o fim chegou. Lá no céu, no santuário, já não há intercessor. Cristo vem julgar o mundo, vem juntar os que são céus. Amém, amém, que maravilha. Muito obrigado ao Quarteto Arautos do Rei por essa linda mensagem, falando exatamente de que Jesus em breve voltará. E você é bem-vindo ao Arena do Futuro, estamos ao vivo, já estou aqui sentado no meu sofá para receber você em todo o Brasil, que acompanha pela TV, também acompanha através da internet. E de uma maneira especial, nós temos várias igrejas em toda a região noroeste e norte do Brasil que estão reunidas. São várias igrejas cheias de pessoas que estão estudando a palavra de Deus conosco nessa noite. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de fazer uma oração com você. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e falar com Deus. Querido Pai Celestial, muito obrigado por estarmos aqui reunidos. Agora queremos ouvir a Tua palavra e queremos aprender mais de Jesus e nos preparar para aquele grande dia quando o Senhor se manifestar nas nuvens dos céus. Abençoa cada igreja, cada família, cada lar, cada pessoa que de uma forma ou de outra está recebendo agora a Tua palavra. Ou assistindo ou escutando, está recebendo a Tua mensagem. Pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora vamos conversar um pouco mais sobre o programa dessa noite. Bem, nós estamos nas redes sociais, como você já sabe. Nós estamos no Twitter, por exemplo. Nosso programa é só você entrar lá, @Arena do Futuro. E aí você vai estar no nosso Twitter. Se você quiser nos acompanhar no Facebook, ver as mensagens, os vídeos, tudo, você entra no facebook.com/Arena do Futuro. Se você quer ver vídeos e matérias especiais, entre em nosso blog. É só entrar no site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro. E através do nosso Face, você pode fazer perguntas para nós sobre o tema dessa semana. Estamos falando sobre o santuário e a partir de hoje vamos analisar as mobílias do santuário e o seu significado. Então você pode mandar para cá suas perguntas e nós vamos respondê-las de acordo com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu tenho aqui nas minhas mãos alguns alôs especiais para pessoas que nos enviaram uma mensagem fazendo a solicitação. Não é só alô, não. É também um recado especial. Por exemplo, Leidiane. Leidiane, você enviou para o Face do Arena o seu pedido, não foi? Nós recebemos, já oramos por você, só que eu quero te dizer que essa noite é a noite da sua decisão. O programa de hoje está sendo feito para você, para que você tome uma decisão definitivamente e a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Um outro alô especial é para o Luiz Silva. Ele mandou uma mensagem para nós. Luiz, um abraço para você. Você é meu xará. O programa de hoje também é para você. Prepare o seu coração. E um alô especial para Rogéria Siqueira Silva. Rogéria, você já esteve na igreja, não é? Você se afastou, teve uns problemas e tal. Não se preocupe. A partir de hoje, você está de volta, tá bom? A partir de hoje, suas férias acabaram.
Tá bom assim, Rogéria? Seja bem-vinda de volta. E também um alô especial para o meu colega pastor José Augusto Pereira Rabelo. Pastor, a sua mensagem chegou até nós. Eu já sei da decisão importante que o senhor tomou. Eu não vou mencionar aqui agora, mas nós vamos fazer contato com o senhor por telefone. Parabéns pela coragem que teve de tomar essa decisão radical na sua vida espiritual. E creia, pastor, que o Espírito Santo está contigo e a obra de Deus está apenas começando em sua vida, em seu ministério e na sua família. A palavra para o senhor, pastor, é o que está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Leia esse texto, receba essa palavra, durma em paz e logo, logo nós faremos contato com o Senhor. Tá bom? Que maravilha, tem hoje aqui novidade no Arena do Futuro. Rapaz, alguém falou assim, é mira da verdade ou é arena? Eu falei, não, é na mira do futuro. Pastor Arilton, muito obrigado por sua presença. Boa noite. Boa noite, pastor Luiz. É um prazer estar aqui com você na Arena e hoje estudando um tema tão importante da Palavra de Deus. Muito obrigado. Pastor Toninho Antônio Tostes, meu amigo, diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação em toda a América do Sul. Muito obrigado por sua presença, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Luiz. Estou aqui na sua casa, nesse espaço querido, não apenas dos nossos telespectadores, mas de todos aqui do Novo Tempo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. O pastor Arilton é muito conhecido aqui do pessoal da Novo Tempo, todo o Brasil, porque tem um programa maravilhoso. Pastor, como está o programa? O programa está bem, pastor. Começamos agora no mês de outubro uma nova série sobre as profecias de Daniel e todo sábado às 14 horas vai o programa inédito ao ar. Uau. Bíblia Fácil. Agora Daniel. Agora Daniel. Então, se você está explicando Daniel, você vai concordar comigo que ali fala do santuário também. É verdade. E capítulos 8 e 9 tratam do tema do santuário. Que é justamente o tema dessa semana do Arena Especial. Só para vocês saberem, nós estamos agora ao vivo em todo o Brasil, obviamente, mas tem uma região do Brasil, que é a região norte e noroeste, especialmente Rondônia, Manaus, Roraima, essa região, onde tem várias igrejas, centenas de igrejas reunidas, com pessoas, muitas pessoas ali acompanhando o Arena ao vivo. Então agora nós vamos fazer o seguinte, a primeira parte do programa, nós queremos responder algumas perguntas que chegaram até nós. E na segunda parte do programa, nós vamos ouvir um pouco mais de Arautos do Rei e ainda vamos ter a mensagem propriamente dita da Palavra de Deus. Você acompanhou o Arena de ontem e viu que nós estudamos baseado em Êxodo 25, verso 8, quando diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E Moisés recebeu de Deus uma visão com as orientações sobre o santuário. Ele construiu o santuário, ele coordenou todo esse processo exatamente como Deus havia falado. E cada detalhe do santuário tem um profundo significado. Cada objeto do santuário tem um significado espiritual para você, para mim, nos dias de hoje. E nesse momento, nós queremos entrar com você no tema anunciado, que é sobre o altar de sacrifício. O altar de sacrifício estava no pátio, logo na entrada, ali antes do lugar santo. Para que servia aquele altar de sacrifício? Eles sacrificavam o que ali? A salvação envolve sacrifício? Por parte de quem esse sacrifício deve ser apresentado quando se trata de salvação? Pastor Arilton, no pátio do santuário tinha ali o altar de sacrifício. Explica para nós um pouco sobre por que esse altar, o que era feito lá, por favor. Pastor Luiz e os nossos amigos estão participando aí ao vivo com todos nós. Em todo o santuário havia um processo ritual. E todo o rito envolvia o perdão dos pecados. Então eu queria partilhar um texto com vocês. E você que está nos assistindo pode abrir sua Bíblia também. Em Levítico capítulo 4. E eu queria ler com vocês o verso 27, 28 e 29. Como funcionava, pastor Luiz, no Antigo Testamento quando alguém pecava, quando um israelita pecava? A Bíblia explica o que ele deveria fazer para obter o perdão do seu pecado. E Levítico 4, 27 diz assim, se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma coisa de que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e imolará no lugar do holocausto.
Então, como funcionava? Se eu cometia um pecado e haviam vários animais para cada tipo de pecado, o texto mostrou um exemplo de uma cabra, podia ser uma ovelha, uma pomba, uma rola. Então, eu trazia essa oferta, esse animal até o santuário, e na presença do sacerdote, eu deveria pôr a minha mão sobre a cabeça do animal, da oferta. O pecador, então, né? O pecador colocava a mão ali. Exatamente. O pecador trazia ele mesmo a oferta, ela tinha que ser uma oferta sem defeito, e uma vez posta a mão sobre o animal, a cabeça do animal, eu confessava o meu pecado e eu tirava a vida do animal. Agora, esse animal, o corpo inerte dele, deveria ir para o altar de sacrifícios. E lá em cima do altar ele deveria ser queimado para que a minha oferta fosse aceita por Deus. Então, o altar de sacrifício envolvia a morte. E a Bíblia é clara em ensinar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Simbolicamente, o meu pecado passava para o animal e o animal tinha que ser morto e a sua carne queimada sobre o altar de holocausto. Pastor, esse sacrifício era feito todos os dias, uma vez ao dia, ou tinha mais de uma vez durante o dia? Nós temos vários tipos de sacrifícios. Quando o israelita pecava, ele vinha até o santuário para trazer a sua oferta e buscar o perdão. Agora, havia também, por parte do próprio santuário, dos sacerdotes, 2 cordeiros que morriam todos os dias, um pela manhã e um pela tarde. Esse sacrifício a Bíblia chama de sacrifício contínuo, e ele basicamente era oferecido por 2 situações. Para os israelitas mais pobres, que não poderiam trazer a sua oferta, não tinham tantos animais para oferecer pelo pecado, e para outros que estavam longe do santuário e não poderiam ir até o santuário para sacrificar. Então, em prol destes, havia o sacrifício contínuo. E os animais que morriam às 9 da manhã e 3 da tarde, eles também eram colocados sobre o altar de holocausto para que ele fosse totalmente queimado. Pastor Toninho, que interessante isso, né? Veja, ele fez o pastor Arilton fez um comentário baseado em em Levítico 4. Em Levítico 4, e isso mostra exatamente por que no santuário, no pátio, havia um altar de sacrifício. A pergunta, pastor, é a seguinte: hoje ainda precisamos fazer sacrifícios de animais, como o pastor mencionou que era feito no antigo santuário? Pastor, nós temos que entender que o objetivo de Deus ter orientado o povo de Israel a construir um santuário era porque ele queria dar uma lição muito grande àquele povo. Eu gosto de dizer, pastor, que o santuário era, na verdade, o Jesus Cristo no seio do povo de Israel. Porque tudo que havia no santuário, os utensílios, a obra do sacerdote, o cordeiro, o altar, você vai falar sobre isso durante a semana, o pão, a luz, tudo apontava para uma das facetas da obra de Jesus Cristo. Então, tudo eram sombras daquilo que viria a acontecer no futuro, que é a vinda de Jesus Cristo. Então, quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, Jesus cumpriu todo o ritual do santuário. Não era mais necessário oferecer sacrifícios, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor Antônio Tossi, você falou que quando Jesus morreu, todo o ritual do santuário se cumpriu nele. Tem um texto na Bíblia, em Mateus 27, versos 50 e 51, que diz que quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Então, nesse caso, quando o véu se rasgou, é uma pergunta de um telespectador. Então, os 10 mandamentos também foram rasgados, abolidos? Vamos deixar que Jesus responda essa pergunta? Eu gosto muito desse texto. Está no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 15. João 14, verso 15. João 14, verso 15. Vamos deixar que Jesus responda. Ok. E o que Jesus declarou? São palavras de Jesus Cristo confortando os seus discípulos. Ele disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Um dos versos mais conhecidos da Bíblia, talvez o mais conhecido, é São João 3,16. E diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. A motivação de Deus para dar o seu Filho foi o amor. E nós guardamos os mandamentos como a resposta de amor àquilo que Deus fez por nós. Agora, muita gente pensa, pastor Luiz, que guardar os mandamentos é um sacrifício. Não é. Quando Deus instituiu os mandamentos, Ele estava pensando em nós, não nele, no nosso bem-estar. Vamos mencionar apenas os mandamentos que têm relação com o próximo. Imagine se todos os filhos respeitassem os seus pais. Seria uma maravilha. Imagine se o homem não matasse o seu próximo.
Imagine se nós respeitássemos o aspecto sereno do casamento como algo sagrado. Imagine se nós não roubássemos nada do nosso próximo, se não houvesse mentira. Imagine se nós vivêssemos felizes com aquilo que temos. É o que diz os mandamentos. Viveríamos num outro mundo e uma outra sociedade. Portanto, pastor, os mandamentos existem para o nosso bem-estar e nós guardamos os mandamentos porque nós amamos a Jesus Cristo. Não foram abolidos. De forma alguma, pastor. Pastor Arilton, para sermos salvos, precisamos fazer sacrifícios hoje? Bom, nós temos que entender de que Deus ele tem uma só forma de salvar o homem, e é através da graça de Cristo. A diferença dos cristãos do Antigo Testamento para nós hoje é que eles foram salvos por crerem num sacrifício vindouro, que ainda não havia se concretizado. E hoje nós somos salvos por crer num sacrifício passado. Se o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, e a expressão de alto a baixo ela é importante nesse texto, porque se fosse um homem rasgando o véu, ele teria começado por baixo. Mas a Bíblia é clara em dizer que foi de alto a baixo, para demonstrar que não era uma ação humana, mas uma ação divina. Quando o véu foi rasgado, ali estava tipificando de que todos os sacrifícios do Antigo Testamento tiveram o seu cumprimento na morte de Cristo. Como o pastor Toninho mencionou, João 29, o Cordeiro de Deus que foi morto. Uma vez que Cristo foi morto, e Paulo, como nós cremos, escrevendo em Hebreus, vai tratar desse tema no capítulo 9, ele ofereceu-se uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Nós não precisamos mais trazer animais até um santuário, até porque o santuário terrestre não mais existe, e todo o simbolismo ritualístico foi cumprido em Cristo. Hoje eu preciso me aproximar do Cordeiro de Deus, que é Cristo, buscar o perdão para os meus pecados e obter dele todos os méritos que ele conquistou por sua vida santa e por sua morte na cruz. Maravilha, amém. Pastor Toninho, a última pergunta para o senhor. Seria correto, são perguntas dos internautas que eu estou fazendo, é correto sacrificar nosso dinheiro para obter a salvação e a bênção de Deus? De forma alguma, pastor. Primeiro que a salvação ela é de graça, ela é uma dádiva de Deus para nós. Nós a recebemos pela fé. O verso que eu mencionei de São João 3,16 diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós, na verdade, devemos ser fiel a Deus naquilo que Deus orientou, através do santo e sagrado dízimo. Exige de nós uma fidelidade como resposta a este amor de Deus. E devemos ser gratos a Deus através das nossas ofertas. E isso vai nos ajudar, pastor Luiz, a nós cultivarmos o desprendimento das coisas materiais da vida. Agora, uma coisa muito importante, e é bom que o telespectador entenda isso. Ninguém nesta terra, nenhum pastor, nenhum missionário, nenhuma outra autoridade pode dizer, dê o dinheiro que Deus vai lhe abençoar. Não existe base bíblica para isso. Nós devemos dizimar e ofertar como um ato de fidelidade e gratidão a Deus, não para receber uma bênção de Deus. Deus sabe o que nós precisamos e Ele vai nos abençoar segundo a sua sabedoria. Amém. Pastor Arilton, assim como o pastor Toninho fez, olhou para aquela câmera e falou, você pode olhar para essa câmera, número 2, e dar a sua mensagem final desse espaço. A mensagem para você é que nós devemos voltar nossos olhos para o tema do santuário. Porque nesse exato momento, Cristo está no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. Todo o interesse do ser humano deveria se voltar para o santuário, porque nós temos um sumo sacerdote que está hoje à direita de Deus o Pai, e nós precisamos desse mediador entre nós e Deus. Abramos nosso coração, busquemos na palavra as respostas às dúvidas que temos, para entendermos cada vez mais o plano de Deus para a nossa vida. Amém. Muito obrigado, pastor Arilton, pastor Antônio Tostes. Você ouviu a mensagem de Deus sendo apresentada de maneira simples, de maneira clara, de maneira bíblica, para que você entenda definitivamente o significado do sacrifício. Jesus fez o sacrifício por você. Jesus morreu por você e morreu por mim. Mas uma pergunta fica no ar. Além das perguntas que já foram mencionadas e respondidas, tem uma pergunta muito curiosa que eu preciso fazê-la e buscar na Bíblia a resposta. Por que Jesus Cristo teve que ser sacrificado? Por que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário? Por quê? Essa é a pergunta. Nós precisamos entender essa noite o motivo
pelo qual Jesus veio a essa terra, o motivo pelo qual Jesus foi crucificado. Prepare o seu coração, já já nós vamos continuar esse tema, porque agora, diante dessa mensagem tão linda, nós precisamos exaltar o nome de Deus com o quarteto da Voz da Profecia, Arautos do Rei. Nas terras outros deuses conheci e com sinceridade honrei a lei que eu servi. Eu não tive a grande chance de a Bíblia conhecer, mas segui a minha luz até morrer. A minha sepultura se abriu, o céu se enrolou e luz de glória me cobriu. Entre nuvens vi alguém surgir com anjos ao redor e transportados viajamos para um lugar de esse Deus, como me salvou, sem eu merecer, mesmo sendo quem eu sou. Como entender tão imenso amor? Sempre louvarei ao meu Salvador. Eu de repente percebi as marcas que carrega esse Deus que eu não servi. Perguntei de onde vem as cicatrizes de Jesus, e o anjo me contou de todo o sacrifício e da cruz. Quem é esse Deus? Como me salvou, sem eu merecer, mesmo sendo quem eu sou. Deus deixou seu lar, Deus se fez Jesus. Eu conheço o céu, Deus conhece a cruz. Deus julga pela luz que eu recebi e sabe tudo aquilo que eu vivi. Sem que eu soubesse, Deus gravou a sua lei no coração. Sendo quem eu sou, Deus deixou seu lar, Deus se fez Jesus. Eu conheço o céu, Deus conhece a cruz. Deus conhece
Que maravilha! Muito obrigado, Arautos do Rei, por essa mensagem maravilhosa que tem a ver exatamente com o tema dessa noite. Eu convido você agora, você que está em casa, você que está numa igreja, você que está, quem sabe, sozinho ou pela internet, não importa. Eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada comigo em João capítulo 1, versículo 29. João 1, 29 diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Foi exatamente o momento em que Jesus chegou para ser batizado. E esse momento em que Jesus chega para ser batizado por João Batista, dá início ao ministério de Jesus aqui na terra. A partir daí, Jesus então desenvolve um ministério de 3 anos e meio aproximadamente, até chegar o momento em que ele seria crucificado. A pergunta que eu coloquei antes do quarteto cantar foi a seguinte: por que Jesus teve que ser sacrificado? Por que Jesus foi crucificado? Por que ele morreu naquela cruz? Bem, de acordo com Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, Gênesis 2 e Gênesis 3, você descobre o seguinte: o ser humano pecou, Adão e Eva pecaram, e o pecado separou o homem de Deus. E a Bíblia diz que essa separação seria uma separação que causaria a morte eterna, porque dentro da palavra de Deus existem pelo menos 2 tipos de mortes: a primeira morte e a segunda morte. Apocalipse 21, verso 8, é claro ao afirmar e ao usar a frase segunda morte. A segunda morte será com fogo e enxofre para aqueles que rejeitaram a salvação, enquanto que a primeira morte vem de maneiras diferentes. Como, por exemplo, a primeira morte pode chegar através de um acidente de carro, ou um acidente de avião, ou outro tipo de acidente, ou até mesmo por causa de uma enfermidade, ou quem sabe da velhice. A primeira morte vem de várias maneiras. Essa primeira morte não é o salário do pecado, mas a segunda morte, sim, essa é o salário do pecado. Então Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, ele veio para tomar o nosso lugar e para nos livrar da morte eterna. Porque, na verdade, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a Bíblia Sagrada está dizendo o seguinte: o homem estava condenado à morte eterna. Não havia saída para o homem, não havia esperança para o ser humano. Do ponto de vista humano, do ponto de vista terrestre, não havia. Então Deus colocou em prática o seu plano de salvação. E o plano de salvação de Deus era justamente que Jesus precisaria tomar o lugar do homem. Se Jesus não tomasse o seu e o meu lugar, eu e você estaríamos perdidos para sempre. Então Jesus, quando veio a essa terra, ele veio com um propósito bem definido. Jesus não veio aqui para fazer obras sociais, para somente dar pão para as pessoas, para somente curar um, curar outro, ressuscitar um ou ressuscitar outro. Ou seja, o trabalho de Jesus aqui na terra não era o trabalho de uma ONG, não era o trabalho de uma assistência social apenas. Jesus foi além de uma obra social, ele foi além de alimentar uma multidão com pão e peixe. Sabe o que Jesus veio fazer aqui? O propósito de Jesus ao vir a essa terra? Entenda claramente, Jesus veio para morrer em seu lugar e em meu lugar. Claro que enquanto Jesus viveu nessa terra, Jesus também nos ensinou lições preciosíssimas ao curar as pessoas, ao ajudar os famintos, ao abençoar os menos favorecidos e ao abençoar toda a humanidade. Jesus abençoou o rico, pobre, pessoas que eram fiéis, pessoas que eram infiéis. Ele abençoou a todos, mas o propósito de Cristo não era ressuscitar todo mundo, não era curar todo mundo, não era trazer pão e peixe para todo mundo. O propósito dele era morrer na cruz. Então Jesus veio justamente como o Cordeiro de Deus, mencionado em João 1, 29. Que é uma figura que aparece no santuário, como o pastor Arilton e o pastor Antônio Tostes mencionaram, que o cordeirinho era morto lá no altar de sacrifício, no pátio do santuário.
Então Jesus Cristo, ele veio como Cordeiro de Deus justamente para morrer. E quando Jesus foi até o Calvário, quando Jesus foi crucificado, ali estava se cumprindo a promessa, ali estava se cumprindo o plano da salvação de Deus para conosco. Quando Jesus abriu os braços e disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu, ali Jesus estava pagando o preço. Ali Jesus estava pagando o preço que o pecado exigia, ou seja, o salário do pecado é a morte. Então Jesus morreu para substituir você e substituir a mim. Agora, tem algumas pessoas que têm dificuldade para entender esse assunto, e é um assunto que aparentemente é simples e ao mesmo tempo não é tão simples. Eu estava esse ano nos Estados Unidos fazendo uma semana de pregações na cidade de Dallas. E quando eu visitei uma senhora, e essa senhora queria estudar a Bíblia. E nós estudamos a Bíblia com ela durante uma semana, todos os dias. E pela primeira vez na minha vida, eu vi uma pessoa falar uma coisa assustadora acerca de Jesus. Ela me disse assim, pastor, eu aceito a Bíblia quase toda. Eu aceito tudo que a Bíblia diz. Só tem uma coisa que eu não entendo e não aceito. Eu disse, e o que é que a senhora não entende e não aceita? Ela disse, eu não entendo e não aceito a morte de Jesus na cruz. Eu acho que isso é impossível de ser compreendido. Eu não compreendo, eu não aceito, eu não concordo. Isso me chamou a atenção. Pela primeira vez em todo o período em que eu sou pastor, eu ouvi uma pessoa dizer que não aceita a morte de Jesus na cruz. Normalmente as pessoas aceitam Jesus, mas não aceitam mandamentos, não aceitam princípio de alimentação, não aceitam o princípio do dízimo. É o que a gente normalmente ouve por aí. Mas essa mulher me disse, pastor, eu aceito esse negócio do dízimo, eu aceito esse negócio de oferta, eu aceito os 10 mandamentos, eu aceito o princípio de saúde, eu aceito tudo que tem na Bíblia, menos o sacrifício de Jesus. Esse tipo de atitude dessa mulher e essa sua forma de expressar o que estava no coração me assustou muito, sobremaneira. E eu tentei explicar para essa mulher de várias formas por que Jesus morreu, que era importante, que era vital, que era fundamental. E eu explicava, usei todos os meus argumentos, usei textos bíblicos, fui para lá, voltei para cá e nada. Nada. Eu saí da casa da mulher decepcionado. Várias vezes eu me ajoelhei no hotel, falei, Senhor, como eu vou explicar para essa mulher o plano da salvação se ela não aceita Jesus, não crê no sacrifício? E quando chegou na sexta-feira, o último dia do estudo bíblico, eu já não sabia o que fazer mais, já não tinha argumentos para usar para convencê-la. Então, na sexta-feira, Deus me deu uma ideia bíblica, me deu um texto bíblico e uma ideia clara sobre como eu deveria falar com ela e falar a ela. Foi quando eu abri a Bíblia em Isaías 53, é o que eu vou fazer agora com você. Eu abri a Bíblia com ela em Isaías 53 e li o primeiro versículo. Depois eu li os versos até o 7, mas eu li o verso número 1. Veja só, Isaías 53, verso 1. Diz assim, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Eu li esse verso para ela e falei assim, olha, a senhora tem razão. Sabia, a senhora tem razão. O que aconteceu na cruz não dá para compreender. Não dá para a gente entender o que aconteceu na cruz. Sabe que a senhora tem razão? Nem o profeta Isaías, quando escreveu, ele mesmo reconhecia que esse assunto seria um assunto difícil, porque ele começa o capítulo 53 falando assim, quem creu em nossa pregação? Isaías está dizendo de maneira muito clara, olha, o que eu vou escrever agora é impossível de ser compreendido do ponto de vista humano, no nível humano, carnal, horizontal. Isso é impossível. Ele fala, quem vai crer no que eu vou dizer agora? Quem vai acreditar na mensagem que eu vou passar agora? E eu disse àquela senhora, tá vendo? A senhora está certa, porque realmente o que aconteceu na cruz, nós jamais vamos compreender totalmente. Talvez na eternidade, mas aqui nós não vamos compreender totalmente. E ela falou assim, então a Bíblia me apoia? Eu falei, sim, a Bíblia te apoia. O que aconteceu na cruz é algo tão extraordinário, tão grande, tão profundo, que realmente é muito difícil compreender e aceitar. Que uma pessoa inocente tomaria o lugar de uma pessoa culpada. Que uma pessoa que era perfeita, justa, fiel, tomaria o lugar de um pecador, de uma pessoa errada, de uma pessoa totalmente desobediente a Deus.
E aí continuei a leitura para explicar a ela o que realmente havia acontecido na cruz. E quando eu fui para o verso 2, o verso 3, o verso 4 e em diante, essa mulher começou a compreender. Não fui eu, porque tudo que eu havia falado não dava certo, mas eu percebi o momento exato em que o Espírito Santo tocou o coração dela. Interessante como eu vi Deus operar na vida daquela mulher. Eu fui lendo o Isaías 53 e fui lendo para ela que Jesus foi desprezado, foi rejeitado, foi abandonado, foi humilhado, como diz a Bíblia. Ele foi oprimido, foi rejeitado, como um cordeiro, foi levado ao matadouro e tal. Estava lendo para ela e de repente essa mulher começou a chorar. Ela começou a chorar e soluçava, chorava e soluçava. Ele disse assim: pastor, parece que caiu uma trava, alguma coisa que estava vendando meus olhos. Parece que aquilo caiu. Eu agora estou entendendo. Pastor, que lindo isso, que maravilhoso isso. Jesus morreu em meu lugar. Sim, Jesus morreu no seu lugar. E aquela mulher chorando disse: eu aceito Jesus como meu salvador pessoal. Uau, louvado seja Deus. Aquele foi um momento espetacular para mim, porque uma senhora que estava difícil, estava endurecida, o Espírito de Deus a convenceu. E ela aceitou Jesus como salvador pessoal. Meu amigo, Jesus morreu na cruz. Ele foi crucificado, sacrificado no seu lugar. Por quê? Porque a única maneira de você obter a salvação, a única maneira de você ter a vida eterna é aceitando o sacrifício de Jesus. Foi assim. A morte que você merecia, a morte que eu merecia, Jesus assumiu essa morte. Ele morreu em meu lugar, em seu lugar. E a vida que pertencia a ele, a vida eterna que pertence a Jesus, porque Jesus é a vida, é a própria vida, ele entregou a você, ele entregou a mim. O que aconteceu na cruz foi exatamente o que acontecia no santuário, quando o pecador levava o animalzinho sem defeito para morrer no seu lugar. Aquilo que os pastores explicaram no começo do programa. Então Jesus, o Cordeiro de Deus, tomou o nosso lugar. Foi sacrificado, crucificado por mim e por você. Não é maravilhoso isso? Não é incrível isso? Com certeza, isso é tudo de bom. É maravilhoso. Quando Jesus disse aquela frase, está consumado, sabe o que significa? Está pago, está resolvido, você está salvo. É só me aceitar e você estará salvo para sempre. Eu pergunto, você aceita Jesus como salvador pessoal? Sim ou não? Claro que sim. Vamos ver, você aceita Jesus como salvador pessoal? Aceita ou não aceita? Vai, se você aceita, levanta a mão, vamos ver. Levanta a mão, eu estou levantando a minha. Se você aceita Jesus como salvador pessoal, levante a sua mão. Cadê a mão? Vamos, levanta. Cadê a mão? Levanta. E o meu pessoal que está aqui no estúdio também está levantando a mão, porque todos nós aceitamos Jesus. Levante a sua mão, você que está numa igreja, você que está em casa, você que está vendo pela internet, você que está num hotel, você que está no trabalho, aceita Jesus? Levanta a mão, meu amigo, não tenha medo. Muito bem, você aceita Jesus? Eu também aceito. E agora, o que a gente tem que fazer? Agora que você diz, eu aceito Jesus, então você deve agora, se você está na igreja, se você está assistindo essa reunião numa igreja, eu vou chamar você aqui à frente daqui a pouco. Daqui a pouquinho, vou pedir para você se levantar e vir aqui à frente. E se você estiver assistindo em casa, eu vou também chamar você para chegar mais perto. Você vai levantar desse sofá, vai levantar dessa cama e vai chegar pertinho da televisão. Se você está assistindo pela internet, a mesma coisa. Você vai se levantar de onde está e vai chegar mais perto. Tem que se mexer, tem que se movimentar, dizendo, eu aceito Jesus como meu salvador pessoal. E depois você vai fazer um curso bíblico para conhecer melhor o plano da salvação. Em seguida, nós vamos batizar você, entendeu? Aí nós vamos batizar você. Como Jesus foi batizado, você também deve ser batizado. E se você que está me assistindo numa igreja ainda não foi batizado, essa é a noite que você vai tomar a decisão e vai dizer assim, Pastor Luiz, eu quero ser batizado. E você será batizado. Amém? É por isso que estamos aqui,
Primeiro, você aceitou Jesus. Parabéns. Segundo, você deve fazer um curso bíblico. Se você já fez o curso, ótimo. Se você está fazendo, perfeito. E se ainda não fez, deve começar a fazer. Agora, a partir do momento que você entendeu o plano da salvação, você deve agora procurar o pastor, procurar a liderança da igreja e falar o seguinte: eu quero ser batizado. Assim como Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, exatamente isso você deve fazer. Você aceitou Jesus, agora então tomou sua decisão, então você vai ser batizado. Vamos ver, você quer ser batizado? Você deseja ser batizado? Ei, vamos, deseja ser batizado? Então fica em pé aí onde você está. Fica em pé, aí na sua casa, aí no seu trabalho, diante da televisão, diante do computador, ou quem sabe na igreja. Você está me assistindo em Manaus, em Roraima, está assistindo em Porto Velho, em todo o estado de Rondônia, você está assistindo em Belém, está assistindo em São Luís do Maranhão, está assistindo no Norte, Nordeste, São Paulo, Sul, em toda a região, Rio de Janeiro, não importa onde você está. Se você deseja ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, coloque-se em pé agora, em nome de Jesus. Vamos, eu vou esperar um minutinho para você se colocar em pé. Daria para se colocar em pé? Então esse é o momento. E se você está em casa, por favor, venha até a frente da televisão. Chega mais perto. É hora de você chegar bem perto da televisão, perto do computador. Se você está na igreja, levante-se agora e venha à frente, porque tem um pastor, tem um ancião, tem um missionário, tem uma pessoa que vai te abraçar, que vai te ajudar, que vai fortalecer essa decisão. Mas por favor, não saia daqui hoje sem tomar uma decisão. Não vá embora do jeito que você está. Não saia daqui hoje sem confirmar a sua entrega. Não saia daqui sem fazer o que Jesus fez. Jesus foi a João Batista e falou, João Batista, eu quero ser batizado. Claro, Jesus hoje está chamando você. Porque ele já morreu em seu lugar, ele já pagou o preço do seu pecado, ele já substituiu você, ele já lhe deu a salvação. Hoje você pode receber como um presente a salvação de Deus. Receba esse presente e agora entregue a sua vida ao Senhor Jesus. É o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Veja o convite de Jesus para você. Apocalipse 3, 20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse verso é uma coisa linda, não é? É uma coisa maravilhosa. Vamos fazer o seguinte, eu vou sentar agora no meu sofá, vou sentar ali, você já está sentado, prepare-se. Prepare-se porque agora é aquela conversa de coração para coração. Tá bem? Vou sentar aqui, você já deve estar sentado, ou você já está diante da televisão, já colocou a cadeira mais perto, já puxou o sofá para mais perto, você que está numa igreja já veio à frente, já está diante do telão, diante aqui de nós, e eu estou aqui para me sentir mais à vontade juntamente com você. Você que já se levantou e veio à frente, ótimo. Você que ainda não se levantou e ainda não veio à frente, agora é o momento de você fazer isso. Agora é o momento de você se levantar e vir. Estou falando a uma pessoa que se afastou dos caminhos de Deus. Estou falando a alguém que conhece a palavra, mas se afastou. Jesus está dizendo aqui, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta do seu coração. Você consegue ouvir as batidas dele? O Espírito Santo está falando com você. Você está ouvindo a voz de Deus em sua mente, em sua consciência? Claro que você está. Você está entendendo essa palavra. Você entendeu que Jesus morreu em seu lugar na cruz do Calvário. Você entendeu que Jesus se entregou por você. Você está entendendo que agora Ele está fazendo um chamado pessoal. Então, abra o coração e permita que Jesus seja o primeiro em sua vida. Seja o único em sua vida. Que Jesus possa fazer verdadeiramente uma mudança total, uma mudança completa em sua vida. Eu falei no começo do programa a respeito do Luiz Silva. Ô Luiz, é o seu momento agora, Luiz. Você já levantou? Já veio à frente? Não? Então venha, Luiz. É com você que eu estou falando, Leidiane. Você pediu oração, lembra? Você falou das suas lutas, do seu casamento, os seus problemas. Leidiane, Jesus está lhe chamando agora. Levante-se e venha à frente. É um chamado de Deus para você, Leidiane.
Você também, Rogéria Siqueira. Você está afastada? Estava, não está mais. Eu sei que agora Deus está chamando você, então por favor, venha aqui à frente. Eu vou orar por você, nós vamos entregar sua vida nas mãos de Deus e hoje Deus vai fazer um milagre em sua vida. Pastor José Augusto Pereira, esse é o momento, pastor, em que eu e você e eu, como pastores, queremos renovar nossa entrega, queremos confirmar a nossa fé, a nossa decisão de servir, de adorar, de fazer somente a vontade daquele que nos chamou. É isso que Deus está falando para você, meu amigo, e para você, minha amiga. Eu tenho certeza absoluta que essa palavra de Apocalipse 3:20 é uma palavra que vai ficar a noite toda batendo em seu coração. E se você está me ouvindo e não levantou, porque tem alguém que não levantou, eu sei que você está aí, você não levantou. E você está pensando, não vou levantar, não preciso, Deus conhece o meu coração, não sei o quê. Essa noite você vai dormir e quando você for dormir, você vai lembrar dessas palavras. Jesus vai continuar batendo a porta do seu coração. E você não vai ter sossego, não vai ter paz, até que você tome uma decisão. Entendeu? Agora é o momento. Enquanto o Quarteto Arautos do Rei canta, confirme essa decisão. Levante-se e venha à frente. E receba a salvação como um presente de Deus para a sua vida. Arautos do Rei. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu e o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real,
céu que Deus chamou de lar. Esse é o nosso Deus. Jesus morreu na cruz e em breve voltará para nos buscar e nos dar a vida eterna. Parabéns por sua decisão. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, das 10 às 11 da noite, para mais um Arena ao vivo. Mas lembre-se que às 8h30 nós teremos o nosso programa via satélite dentro de uma casa, da nossa casa para a sua casa, e em seguida tem Anjos da Esperança ao vivo e logo depois a Arena Especial também ao vivo. Vamos agora orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, muito obrigado por essa linda mensagem da Tua Palavra. Jesus veio a primeira vez, morreu em nosso lugar, pagou o preço e nos deu direito à salvação eterna. Agora, em breve, Jesus voltará para nos levar para o reino dos céus, onde estaremos contigo para sempre. Senhor, toma em tuas mãos esta pessoa que se levantou e veio à frente. Essa pessoa que está em casa, que está vendo pela televisão ou pela internet, ou quem sabe está numa igreja e levantou-se e veio até a frente, tomando a decisão de ser batizada ou de ser batizado. Eu os entrego, Senhor, nas tuas mãos. Derrama a tua graça e a chuva do Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém.